Fala galera, boa noite para todo mundo que tá aí cansado dessa cambada de maracutaia que esse pessoal faz no poder no nosso país, né? E nós não podemos nem dizer nada, não podemos falar nada, mas vamos aqui falar. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir para vocês aí, ó, já deixa o like, vai deixando o like aí, comenta aí embaixo se você acredita realmente que alguma coisa pode acontecer com Alexandre de Moraes e com o Lula, alguma intervenção externa, tá? E se alguma coisa pode ser feita para poder salvar o nosso país. Porque, pessoal, vou ser bem sincero para vocês. Eu confio na justiça de Deus, na justiça divina. Nós não somos desse mundo. Nesse mundo nós vamos passar aflições, mas não é por isso que nós vamos deixar de lutar contra esse sistema que nós temos que destruí-lo, né? E substituí-lo por um sistema novo. Então, já deixa seu like, comenta aí embaixo, compartilha esse vídeo e vamos para o conteúdo. Primeira coisa, eu quero falar sobre o sucateamento, porque olha só, eles estão sucateando o Brasil, criando uma cortina de fumaça, e em cima dessa cortina de fumaça eles estão prejudicando os mais pobres, a pretexto de estarem tentando tirar dos mais ricos. E o que, que acontece? Eles estão fazendo tudo debaixo dessa cortina de fumaça, só que a comunidade internacional, o pessoal que está lá fora, está vendo muito bem o que está acontecendo aqui no Brasil. Então, não se esqueça, já vai deixando o like aí e vamos passar aqui para a notícia aqui. Dá uma olhadinha só nessa matéria da Forbes. Galípolo sinaliza que os juros podem se manter elevados. O que, que isso significa? O PT, o Lula, a Gleisi Hoffmann, principalmente como presidenta do PT lá, presidente do PT, eles estavam atacando os juros da taxa Selic, o juro praticado pelo Banco Central. E eles estavam dizendo que, nossa, esse juros está muito alto, esse juro está muito alto, mas eu vou ser bem sincero para vocês, tá? Se você for parar para poder fazer uma avaliação no histórico dos juros, da taxa Selic, da taxa praticada pelo Banco Central, esses 13% aí, 12%, 11% não está muito fora da margem histórica aqui do Brasil, não. Até porque esse país só foi governado por comunista que não tem responsabilidade fiscal nenhuma. A única responsabilidade que eles têm é de manter os conchavos políticos, os acordos, né, e as trocas de cargo por poder e por aí vai. Então, esse é o histórico do Brasil. E o que, que acontece? Eles estavam atacando porque, olha só, assim como as pessoas se sujeitam à taxa básica de juro praticada pelo Banco Central, o Estado também se sujeita. Só que durante a gestão do Bolsonaro, o Bolsonaro se tornou um calo no sapato deles. Por quê? Porque o Bolsonaro conseguiu aprovar no caso, a independência do Banco Central. E o que que isso significa? Significa que o Lula não vai conseguir meter uma canetada e baixar a taxa de juros para poder diminuir a dívida do governo, para poder sobrar mais dinheiro, né? Ou para sobrar uma dívida menor, para ele manter o mesmo padrão de dívida e beneficiar mais outros caciques políticos. Que é só isso que ele sabe fazer, né, pessoal? Igual nós estamos vendo aí, o Brasil hoje está com a taxa com a taxa de juro atual, o Brasil está pagando aí cerca de quase 900 bilhões só de juros da dívida pública. Só de juros da dívida pública. Fora a dívida pública mesmo em si, né? Só os juros está alcançando já o patamar de 900 bilhões, porque esse governo é totalmente irresponsável em que pese, no caso, o ajuste fiscal. E o que, que acontece? O Galípolo agora, ele vai assumir o problema. É um cara extremamente ideológico, esse cara aí, tá? Petista, esquerdista, máximo possível. Só que acontece o seguinte: agora que o Jabuti vai cair na mão dele, a batata quente está na mão dele, agora eu quero ver se ele vai ter coragem de fazer igual eles queriam que o Campos Neto fizesse. Porque o Campos Neto não jogou o juro lá embaixo igual o pessoal do PT queria. Gleisi Hoffmann, Lula, essa turma aí queria que jogasse os juros lá embaixo, 8%, 7%, para a população toda começar a se endividar com financiamentos de carro, casa, etc e tal, e a partir disso surgirem novos pobres, porque o pai dos pobres tem que criar novos pobres, né? Ele tem que se reproduzir. E para poder reproduzir, ele tem que pegar as pessoas que estão na classe média alta e jogar para a média, depois jogar para baixa, e os que estão na baixa jogar para a pobreza, e os que estão na pobreza jogar para baixo da linha da margem da miséria. É isso, esse é o plano deles.
Tá? Esse é o plano deles. Então, eles queriam muito abaixar essa taxa de juros, só que o Galípolo, que vai ser o próximo presidente do Banco Central, ao que tudo indica, parece que ele já está vendo que não compensa meter a canetada, né, a caneta dele, a assinatura dele nesse jabuti. Não compensa. Então, vamos ver agora quais serão os próximos passos. Só que, assim, isso aqui já é um reflexo, tá? Já é um reflexo da irresponsabilidade fiscal que vem sendo praticada e maquiada por esse cidadão aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Pacote fiscal com essas principais medidas anunciadas pelo governo. O mercado aguardava o quê? O mercado aguardava que fosse um pacote fiscal de corte de gastos. Só que, na grande realidade, eles não apresentaram nenhum corte de gastos. Tá? Eles não apresentaram, olha só. Eles apresentaram, ó, essas medidas. O benefício da prestação continuada, né, pago a aposentados e pessoas com deficiência de baixa renda, terá novos critérios, o que deve levar a economia de 4 bilhões até 2026. Ou seja, nos próximos 2 anos eles estão querendo economizar 4 bilhões de reais em cima de pessoas pobres. Por isso que eu falei no começo, que eles estão ferrando com a vida dos mais pobres. Aí, ou seja, que quem recebe BPC é gente que consegue declarar lá que recebe, por exemplo, um quarto do salário mínimo, né? Só que agora eles decidiram a nova regra que se tiver alguém, por exemplo, o cara mora sozinho, o cara é pobre, é idoso, tem uma doença grave e recebe o BPC. Se ele tiver um familiar, um filho, um tio, um pai, alguém que ajuda ele com uma coisinha ou outra ali, sabe? Que vai lá e fala assim: não, vou dar 100 aqui do aluguel para poder ajudar, vou te ajudar com as comprinhas do supermercado aqui. Aí essa pessoa perde o BPC. Olha só que absurdo que eles estão fazendo. Eles estão prejudicando os mais pobres. Os mais pobres. Olha lá, serão aplicadas regras mais rígidas para a concessão dos benefícios sociais. A economia estimada é de 5 bilhões. Ou seja, os novos pobres que o pai do pobre está procriando por aí, esses novos pobres, eles vão ter novas regras para poder receber esses benefícios, né? Ou seja, quem que ele está prejudicando aí? Está prejudicando o mais pobre ou mais rico, né? Então tá, o pai dos pobres está lá metendo sarrafo nos filhos dele, deve estar, né, dando castigo nos filhos deles. As emendas orçamentárias parlamentares sofrerão algumas limitações, com impacto estimado de 14,4 bilhões nos próximos 2 anos. O crescimento das emendas impositivas deverá respeitar as regras do arcabouço fiscal e as emendas não impositivas não poderão ter aumento real. Metade do valor das emendas de comissão deverá ser destinado ao SUS. Ou seja, essa regra aí da metade do valor das emendas serem destinadas ao sistema de saúde, isso aí já existe, tá? Isso já existia. Só que qual que é a novidade agora? A novidade agora é que eles estão querendo limitar as emendas parlamentares e retirar poder dos deputados, dos senadores e concentrar mais poder no executivo. É isso que eles estão fazendo. Então, eles tomam as medidas, fazem as maracutaias, dobra a quantidade de ministério, a quantidade de ministro, de secretário, etc e tal, e por aí vai em toda a máquina pública. E aí, em vez de cortar na carne agora, eles estão tirando o orçamento, tá? Eles estão lutando para tirar o orçamento do legislativo. Não sei se esse trem vai passar, esse foi apresentado hoje, tá? E a aposentadoria dos militares, que, ó, eu acho é bem feito mesmo para esses milicos aí, tá bom? Eu acho bem feito. Esses traidores da pátria que traíram as pessoas, tá? Que estavam de frente aos quartéis. Eles sabem muito bem que a maior parte das pessoas que foram presas, boa parte das pessoas que foram presas, daquelas 1.400 pessoas lá, e várias dessas que estão levando 17 anos aí, são pessoas que nem estavam em Brasília. Pessoas que vieram, passaram por Brasília, tá? Ficaram 3, 4 dias, passaram uma semana e foram embora. Gente que chegou depois do quebra-quebra, e descobriu o absurdo que estava acontecendo e foi embora logo, e tentou ir embora logo em seguida. Só que, né, gente que ficou no quartel e falou assim: "Olha, não é para ir para esplanada, fica no QG. Eu vou ficar no QG porque quem não deve não teme", né? E aí essas pessoas foram presas. Bem feito para os milicos, tá? Por mim, nessa última aí, Lula, você pode cortar a aposentadoria desses caras, tá bom? Pode cortar, tipo assim, pela metade, pode jogar 10% que eles estavam recebendo, tá bom? Pode fazer isso aí. Por mim, eu não tô nem aí pra essa classe aí. Eu já cansei já, porque os caras realmente são os traidores da pátria. E aí, o que que acontece? Você lembra da Maria Elvira Salazar, aquela deputada norte-americana que
pegou a cara do cabeça de ovo e levantou lá e falou: ó, vocês estão entendendo? Agora ela acaba de mandar um novo recado para o Alexandre de Moraes e para o Lula. Falou assim que era para eles tomarem muito cuidado, porque o Donald Trump agora, além de ter a base eleita junto com ele está se cercando com outras pessoas que são conscientes das ilicitudes que acontecem no Brasil, como Elon Musk. Tá? Então a Maria Elvira Salazar mandou esse recado não só para o Lula e para o Alexandre de Moraes, mas ela mandou esse recado também para todas essas ditaduras comunistas que tem na América Latina, como por exemplo o Daniel Ortega na Nicarágua, que está perseguindo cristãos, que persegue cristãos abertamente, o amigo do Lula, que apoiou o Lula, mandou os parabéns para o Lula, e aí quando a gente bateu nas redes sociais, o que aconteceu? O Lula foi lá e falou, né? Põe que isso aí é fake news, aí vinha o TSE, vinha STF, todo mundo falar que era fake news. Que o Lula não tinha nenhum envolvimento com o Daniel Ortega, que é o cara que o Lula, como se diz, até trabalha na campanha para esses caras. Outras ditaduras comunistas, além da Nicarágua, em Cuba, né? Em Cuba e além de Cuba também, nós estamos cansados de saber na Venezuela, na Colômbia, em todas essas ditaduras comunistas. Eles mandaram o recado para essas ditaduras comunistas e o negócio vai apertar. E você, pessoal, me diz aí, o que, que vocês acham disso tudo? Vocês acham que vocês acham que realmente agora pode acontecer algum embargo internacional contra o Brasil? Você acha que eles podem mover alguma medida qualquer mais drástica contra esses autocratas, os donos, os reis, os deuses da democracia, né? Porque pro cara vir falar assim, ó, tem 1 milhão de pessoas ali na rua em Brasília. Aquilo ali é um ato antidemocrático, porque democrático sou eu. Esse cara é o dono da democracia. Ele é a democracia em pessoa. Então, eu quero saber a sua opinião. O que, que você acha? Você acha que tem a possibilidade dessas autoridades brasileiras levarem o exposed, sei lá, deles usarem, sei lá, CIA, FBI, para poder expor essas autoridades? Porque vocês se lembram da prisão do Felipe G. Martins? Um dos documentos que o Alexandre de Moraes se utilizou para poder manter a prisão do Felipe G. Martins seria um documento lá dos Estados Unidos informando que o Felipe G. Martins teria ido para lá. E aí descobriram que esse documento era falso. Só que isso sob a administração do João Biden, né, o Joe Biden, o pior, um dos piores presidentes que os Estados Unidos já teve até hoje, tá? Um dos piores. Que na grande realidade ele era um poste da comunista Kamala Harris, né? Que estava como vice ali, mas fazendo tudo nas costas dele, enquanto ele chamava a atenção das pessoas, bancando o velhinho Gagá. Então, é isso aí, pessoal. Quero saber a sua opinião. Deixa nos comentários aí. E se você não me segue aqui no canal, já me segue, se inscreve no canal e não se esqueça, confira se o sino das notificações está ativado, porque realmente esse canal já tomou um strike há algum tempo atrás. E, né, estamos aqui na luta aqui, pessoal. E eu preciso do apoio de vocês, beleza? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Valeu!